será que ela vai pensar que tá grávida por conta de um beijinho só? Como é que você arranjou esse filho, Marisa? Eu já lhe disse, dona Jacuti. Foi só com um beijo, foi? De que outro jeito haverá de ser? 3 dias depois... Não tô lembrando se a Maria Santa morre mesmo no parto do João Pedro. Eu falei que quero você viva. Ela morreu sabendo disso. 3 semanas depois... Ou eu resolvo a partilha, ou eu não me caso com Mariana. Será que Painho casa mesmo com Mariana? Não lembro, Painho. Por que você não pega? Passou tanto tempo que o velho narrador cansou de esperar e tiveram de chamar um novo. Aí eu disse, Enquanto meu facão estiver encravado aos seus pés, nem eu nem você haveremos de morrer. Ah, as histórias de Painho. Olha lá, Painho vai contar. Conta, Painho. Conta, Painho. eu cumpri minha promessa. de Quero ir ver se comprar Painho dele. contava histórias na antiga Eu tinha- também. Conta, Painho. Conta, Painho. Se você me chamar outra vez de painho, eu vou ser obrigado a lhe dar um tapa na bunda, não sabe? Pra quem não me conhece, eu sou Jorge Bin, sou muito ansioso e não quero levar um tapão na minha bunda do Painho. Mas me desculpe, né, Painho? Ops, digo, Zé Inocêncio. Mas quando você tem um Globoplay de possibilidades pra ver o que vai acontecer, meu gente, não tem como, né? É sobre isso. E ela está entre nós. Habemos renascer. Tô até ouvindo a música aqui, ó. Só pra renascer, você já escuta, ó. Esse novelão de Benedito Rui Barbosa que estreou dia 22 de janeiro na faixa das 9 horas da noite na Rede Globo. Pra deixar a gente viciado num capítulo cheio de cacau e cantarolar a música. De novo ela aqui, ó. Você vai passar o dia cantando essa música. Que não é ruim, né? E que remake tá fazendo o maior sucesso. Não, tem uma pesquisa que eu confio, ela tá assim de olho fechado em relação à audiência. Essa novela tá boa. Sabe qual é? Data Mãe. Quando minha mãe vira e fala, essa é minha novela. Já começou minha novela? Tô indo assistir minha novela. Renascer é minha novela. Tô indo assistir minha novela. Dessa aparecer. E outra coisa que minha mãe já fez, que eu tenho certeza que você vai fazer agora, é dar um like aqui nesse vídeo, compartilhar ele com outros fãs de um bom folhetim e pra você que não é galera, se inscreva aqui no canal. Notou aí que a produção passou por algumas atualizações e alterações em relação ao original de 1993. E pra falar dessas mudanças, comparar a trama original com o remake e dar muitos spoilers, eu vou ligar pra ele que sabe tudo, mas tudinho mesmo de TV. Será que vai ter aí uma tocar inédita pro Zé Inocêncio? Ou alguma outra pessoa que vai tirar o facão do Jequitibá? Meu Deus do céu, se tirar o cara morre, não pode. Não, ele é a pessoa certa pra responder tudo isso pra gente. Tô mais ansioso ainda. E vou te lembrar que essa conversa com o mestre da TV vai ter, assim, muito spoiler, hein? Olá, quem fala? José Armando Vanucci, uma salva de palmas aqui para esse meu companheiro de bancada virtual. Companheiro de bancada virtual não, ele é o intermediador desse nosso programa de toda quarta-feira, nossa super live do canal dele, do canal do Vanucci. Muito bem-vindo, Vanucci! Oba, que bom que eu tô aqui, ainda mais para falar coisa boa, para a gente falar de bolo de chocolate, falar dessas coisas, não é? Cacau, chocolate, muito bem, Vanucci, muito bem linkado, eu diria. Mestre Vanucci, você também estava ansioso como eu aí para esse remake ou você acha que essa obra ela não deveria ser assim refeita? É uma obra intocada, não pode ser refeita. Eu acho que toda boa obra pode ser refeita. Toda boa obra pode ter uma releitura. E Renascer é a obra-prima do Benedito Rui Barbosa. Pelo menos da trilogia que ele fez na Globo, é a obra-prima dele, né? Porque dali que ele depois engatilha todos os outros sucessos da volta dele da Manchete. Então eu tava numa expectativa muito grande, até para ver, né, como é que 30 anos depois, nossa, como passou tempo, né? Eu nem era nascido na outra, mentira. Não era. Muita coisa muda e ao mesmo tempo como as coisas continuam atuais, né? É um texto que o Bruno mexeu em alguma coisinha, dá para ver ali que ele deu um tapa, atualizou algumas temáticas, mas a novela é extremamente atual.
Mas você acha que toda obra ela pode ser refeita mesmo? Tem algumas intocadas, algumas que fizeram super sucesso no passado, que elas são intocadas, não pode ter remake. Você falou que pode. Mas, ó, tudo que teve de remake até agora, né, eram de obras que você fala assim, essa aqui é a versão definitiva. Mulheres de Areia. Sim. Mulheres de Areia explodiu lá na TV Tupi. Todo mundo falava, não pode ter. A própria autora foi lá e fez um remake. A Viagem foi a mesma coisa. Sim, né? sim. Pantanal, todo mundo falava, não, tá ali num universo que a Globo veio e repaginou Pantanal. E foram muitos os outros remakes. É que agora a gente fala assim, a Globo tá sem criatividade, tá fazendo remake porque não tem autor para escrever. Mas na história da Globo foram vários os remakes, né? Então, eu acho que toda a história pode. Eu tô muito ansioso já com Vale Tudo. Porque Vale Tudo é outra novela emblemática que vai ser difícil você atualizar ali. Né? Muito, muito. Quem será o Odete Roitman? A gente está aqui assim, ansiosíssimo. Mas vamos falar de Renascer agora. A primeira fase, ela foi maravilhosa. Ela conquistou realmente o público. A gente está aí na segunda. Você acha que a segunda ela vai conseguir aí manter o sucesso da primeira ou ela não está engrenando assim? Não, ela engrenou. É que a segunda fase ela começou e logo depois veio o Carnaval. Então, Carnaval já dispersa um pouco as pessoas, não tem como. As pessoas saem da frente da televisão, o comportamento é outro, né? Então, na segunda-feira de Carnaval, a Globo tomou um susto com o Renascer com 20 pontos só em São Paulo. Mas ela veio mantendo ali na segunda fase audiência boa antes do Carnaval. Acredito que recupere um pouquinho, vai ter as mesmas críticas que teve lá atrás. Toda novela do Benedito, que tem duas fases, a primeira fase é tão boa, porque ele concentra aquela história em 10, 12 capítulos, então você tem uma intensidade, né? Você tem a história do Zé Inocêncio e da Santinha, fica intensa ali naquela primeira fase. Né? Você apega muito, assim, você apega demais a eles, né? Você apega, e geralmente uma primeira fase é gravada com mais antecedência, né? Então você tem um outro cuidado com a direção, você tem um outro cuidado com a iluminação, você tem um cuidado com a reconstituição de época. Então é natural que depois tenha eu gostava mais do Humberto Carrão do que do Marcos Palmeira, né? Mas eu vou te falar, isso tem muita coisa para falar de Renascer aí, mas uma coisa, Vanucci, que você sabe, você me conhece muito bem, que eu gosto muito. Cadê gato noveleiro aqui para me ajudar nessa parte? Trilha sonora. Vou te mostrar uma coisa que aqui, isso, ó, Don't Touch Art. Isso é maravilhoso. Mas isso é provocação. Olha, tá focando em Minas, olha só que maravilha. E você nota que o meu disco, olha, não tem nenhuma ranhura, não tem nada. Lá no passado, em 99, no passado, parece tipo, era 1000 anos atrás. Eu tinha as fitas cassete. Não tinha nem o que falar, né, Bruno? A gente tem o que aqui, ó, Fábio Júnior, Caetano Veloso com lindeza, tem Gilberto Gil, de Parabólica Camarada, Daniela Mercury, e o volume 2 que tem, gente, tem Elba Ramalho, em Mato Grosso, é algo incrível. E nós temos aí a abertura, que era com fins de Ivan Lins, né? Nada caindo. Agora, momento karaokê, aqui a audiência caindo, mentira. Você pode cantar, eu não. Que foi trocada por Lua Soberana, que era do Sérgio Mendes e agora é da Ued Luna. Você acha que foi também uma boa troca aí, já que a gente está mexendo em algumas coisas, uma releitura aí de Renascer, trocar essa música da abertura? Eu acho, porque era a música que marcava, né? Quando, na verdade, na hora que você vai buscar na sua memória, foi essa porque eram as vinhetas de volta, né? Era usada muito na volta, não era o tema principal, mas estava... Eu acho que foi um acerto. Eu acho que foi um acerto. Mas você sabe que eu gostei dessa trilha sonora, né? E eu gostei de como eles usaram alguns elementos musicais para fazer passagem de tempo, para contar a história, né? Foi muito bem construído. Acho que artisticamente, no uso da música, foi bem utilizado. Mas eu queria muito, de novo, uma trilha sonora assim, física. Som livre, enfim, né? Podia ter aí uma tiragem menor, mas para nós colecionadores aqui... Colecionadores, né? Eu ainda tô... Agora vai ficar tudo nos digitais, não tem não, já tem, tá? Mas eu tô assim, em busca do Renascer 2, aí do Jackson Twins, que eu quero também um intocado, aquela do centro de São Paulo, fica só procurando tudo. Mas uma coisa que você disse... antes desse nosso papo aí da trilha sonora, foi da primeira fase ser mais longa. E foi uma das novas características aí do que mudou de Renascer mesmo da primeira versão, a primeira fase ser mais longa. Na primeira
a de 93, ela teve 5 capítulos. Com o Leonardo Vieira, com a Patrícia France, um elenco maravilhoso, para mudar para a segunda fase, com o Antônio Fagundes, e aí foi. Nessa daqui, a gente teve 13 capítulos com o Humberto Carrão. Então, você acha que foi talvez isso que fez com que a gente se apegasse muito ao Zé Inocêncio do Humberto Carrão, e aí acabando, assim, comparando o Inocêncio com o do Marcos Palmeira agora? Você acha que foi meio que isso? A gente se apega quando é muito extensa a primeira fase? Eu acho que não foi extensa, não. Eu acho que ela ajudou a contar melhor a história do que numa versão em 5 capítulos. Eu gostei, eu achei que ele deu tempo para a gente entender a construção dessa paixão do Zé Inocêncio pela Santinha, de como ele conquistou aquelas terras. Ficou tudo muito mais claro para o telespectador, muito mais. Quando você olha Humberto Carrão e Marcos Palmeira, os dois fizeram o trabalho de casa muito bom, porque realmente amadureceu a personagem. Só acho que ali quanto tempo se passou? O Marcos Palmeira não está tão velho assim e o Carrão não está tão novo assim, né? Então tem os gaps de idade ali, não tá meio... O tempo é outro ali. Mas o Carrão mandou muito bem, né? O Carrão mandou muito bem. Eu acho que é dessa geração ali, você fala, putz, olha que ator de construção ali, né? E acho que também o que pode ser também muito de comparação com o Marcos. O Marcos Palmeira é um dos meus atores favoritos, assim. É que ele também já veio do Zé Leôncio, né? De Pantanal, de mesmo autor, talvez pode ser por isso. Cara, não, é o Humberto e tal, mas acho que pode ser muito por isso também, né? Por conta do Zé Leôncio. Mas você sabe que lá atrás, que não foi com o Renascer, mas foi com o Rei do Gado, depois... É o Antônio Fagundes de novo na novela. Sim, né? Sim. Um personagem que é de coronel também. Então, assim, que muda a região. É o mesmo elemento que o Benedito usou. No balanço geral, você vai falar assim, putz, passou, foi bem, sabe? Foi bem. E assim, que eu acho que tem algumas coisas que, assim, não é nem a questão de sotaque. O ator, ele tem um repertório, né? Para construir esses personagens. Não adianta falar que ele vai construir do zero. Ele tem elementos dentro dele, né? Onde ele vai buscar a postura de um coronel, onde ele vai buscar a postura desse homem que ficou amargurado porque perdeu a grande paixão dele muito jovem, né? E não abriu o coração para mais ninguém. Então ele tem esse repertório que pode se repetir, porque também as histórias do Benedito não é que elas se repetem, mas elas têm um caminho que é muito essa relação desse homem da terra, todos eles ali que vão lá e batalham, e que esse homem tem algum conflito com um dos filhos dele. E é na relação conflituosa que estão as soluções. E o que está sendo muito legal em Renascer, que foi um F5, por isso que, assim, às vezes eu fico procurando resposta no Globoplay, que eu coloquei aqui no comecinho do vídeo, porque eu assisto e falo, cara, será que isso teve? Será que isso não teve? Porque, assim, desde quando começou, a primeira fase, ela já foi uma existência, 13 capítulos, concordo absurdamente com você, a gente se envolveu mais, conseguiu entender muito mais aí do Zé Inocêncio, da relação, e a gente se apega mais a Maria Santa ainda, né? Só que a gente teve várias outras mudanças. A Cândida, por exemplo, não tinha na primeira fase, que foi feita pela Maria Fernanda Cândido. O Firmino do Henrique Dias também não tinha. O Segredo da Buba, ele mudou. Na versão de 93, o Segredo da Buba é que ela era intersex, agora ela é uma mulher trans. A gente tinha o Zinho, que agora é a Zinha, feita pela Samantha Jones. E muitas outras coisas. Não posso esquecer, Vanucci, Teodoro, do Edson Capri, maravilhoso. Agora vai ser o Egídio, que é o Vladimir Brito, que vai entrar ainda. E tem muita coisa para acontecer. Quero saber de você que detém aí sempre informações privilegiadas pra gente. Novas mudanças, mais mudanças ainda. A gente vai ter a professorinha Lu, vai ter o Tião Galinha, a Sandra vai aparecer aí para mexer com o João Pedro, como foi na primeira fase. Será que o João Pedro vai ter um triângulo entre Sandra e Zinha? Vanucci, help, fala pra gente. Não, vai ter assim, tudo que aconteceu na outra versão, né, em 93, acontece agora. O Bruno já avisou que não vai mudar a história. Então, assim, quem morreu, morreu, ponto. Vai morrer de novo. Quem saiu, saiu, ponto. Isso vai acontecer. Mas, ao mesmo tempo, ele consegue, na hora que ele transforma alguns, né, o Zinho por Zinha, ele consegue trazer ali pro João Pedro uma história um pouquinho maior, né? Que não fique só naquilo. Vem
a professorinha, vem o Tião, vem toda... E o Tião sai da mesma forma, viu? Porque também a novela Renascer, muitos personagens mudaram em 93, porque era uma novela muito longa, foi um estresse muito grande. Então, assim, a Adriana Esteves teve problema, Osmar Prado pediu para sair, o Taumaturgo Ferreira teve que morrer o personagem porque entrou em conflito com a direção. Mas essas histórias talvez sejam um tiquinho ajustadas, mas quem morreu, morreu. É isso que eu ia te falar agora. Por exemplo, o Taumaturgo era o Venâncio, né? Então quer dizer que realmente vai acontecer. Eu fiquei com dúvida, porque agora o Simas está mandando muito bem, tá uma química muito boa com a Buba, mas depois da morte do Venâncio, a Buba acaba se envolvendo com o Zé Augusto, que é o irmão dele. Mas você sabe que, eu assisti algumas cenas da primeira e da segunda, até o texto é o mesmo, até o diálogo é o mesmo, muda uma outra palavra ali. O Bruno teve essa cautela, tem algumas coisas que ele não tem alterado, não. De qualquer forma, eu acho que assim, novela é obra aberta, né? Se tiver uma pressão muito forte, é que o Benedito é difícil de você negociar. O Benedito é um autor que, a minha história é assim, ponto final. Né? Depende muito da reação do telespectador. Mas eu acho que o Bruno já disse, né? Que o que tiver é morte, porque senão muda a história lá pra frente, né? Ele não tem a mesma entrega, né? Eu assisti, como eu disse pra você, lá em 93 e tal, mas eu curtia mais as novelas da Sete e tal, como eu já falei aqui, mas eu sei as coisas que acontecem. Eu acho que a maioria do público também sabe como as coisas acontecem, mas parece que realmente essa Renascer é uma nova novela. É meio loucura, assim, a gente sabia que a Mariana ia aparecer e tudo tal, só que você fica esperando por essas coisas. E como vai ser essa releitura? A história da Buba, por exemplo, a Gabriela tá mandando muito bem, tá muito envolvente, tá envolvendo muito a gente mesmo. A gente tá entrando realmente na história, né? E aí você disse também da Mariana, que lá atrás ela gerou esse problema, essa aceitação da Mariana pelo público. Você acha que dessa vez o público vai abraçar a Mariana? E será que a emissora também ela tá preocupada em relação a isso? Ali tem uma preocupação de fazer a Mariana ser aceita, né? Não ter a mesma rejeição que teve no passado, tem muito essa preocupação. Mas, cara, o público tá talvez mais conservador do que naquela época. Esses dias eu estava conversando com algumas pessoas e falando, não dá, pô, ela painho, ela faz aquela coisa infantil de seduzir o filho e o pai, é picareta, olha, não pode, ele é muito mais velho do que ela. Eu acho que vai ter uma resistência brava ali, sabe? Vai ter uma questão mais complicada realmente ali. Ele vai ajustar, ele vai tentar contornar um bom autor, Jorge, contorna qualquer resistência do público. Por exemplo, a Buba, dessa vez, tem uma polêmica que é assim, vai falar assim, pô, mas a Globo precisa colocar sempre uma trans, precisa... Você tem um povo que se sente incomodado com isso. Mas, ao mesmo tempo, é uma forma da televisão prestar um serviço ótimo, fundamental de você quebrar preconceitos, porque precisa. Eu acho que dessa vez a Buba está muito mais clara do que... A Gabriela adotou um caminho muito mais claro do que o caminho que a Maria Luísa Mendonça precisou adotar lá atrás, que era uma dualidade, né? Assim, ficava aquele negócio meio dúbio o tempo todo. Porque a gente sabia que era uma atriz mulher, mas falava, não, mas ela é hermafrodita, ela é homem também, e a gente não entendia isso, né? O público na época não entendeu, era algo que, para explicar aquilo, foi muito difícil, né? Tanto que tinha gente que achava que era travesti, foi algo muito, muito difícil para o público daquela época. Eu acho que dessa vez tá mais clara a história, sabe? Tá mais fácil de se entender a Buba e de se trazer, pro ator trazer a Buba, né? Mesmo porque Gabriela tem o lugar de fala dela ali, né? Mas José Inocêncio e Mariana, o José Inocêncio devia enterrar a Santinha de vez para ser feliz ali com a Mariana, quem sabe aí o grupo também não abraçaria melhor também e tal, ou a Mariana realmente é a maior tocaia do José Inocêncio? É a maior tocaia do José Inocêncio. José Inocêncio, cuidado! É a maior tocaia. Porque
Nos últimos capítulos aí teve um texto legal, né, do João, quando ele fala assim, ela é a maior, ela trouxe a maior tocaia para você. Aí ele vira e fala, você está falando que ela é a tocaia? Não, seu filho, né? Porque é isso, aquilo ali, ela estimulou o ódio ali, né? Ela estimulou essa raiva, estimulou, né? Então é a maior tocaia ali. Agora, é fantástico isso, né? Quando você começa a ver a reconstrução da vida de uma pessoa. Porque realmente, quando você está apaixonado, quando você passa muito tempo sem amar, e aí chega uma pessoa e te seduz, você sente um calorzinho, você se entrega, né? E o que a gente está vendo com o Zé Inocêncio é isso, ele tira qualquer dúvida que ele possa ter dela e fala, não, ela passou, realmente a vida não é assim e tal. E nem ela mais tem essa certeza, né? Ela também tem essa dúvida da intenção dela, né? É esse jogo que vai eterno agora, né? Vai um bom tempo na novela. E não tem como eu falar dessa personagem maravilhosa que é a Jacutinga, que a Juliana tá fazendo assim maravilhosamente bem, mas a internet não perdoou quando ela envelheceu. Ela foi a única aí que recebeu uma maquiagem. A internet começou a comparar a Juliana com a Dona Bela da escolinha do professor Raimundo Vanucci. E aí? A gente poderia... E você sabe que depois eu fiquei achando que parecia mesmo? Ficava. Quem teve a sacada foi genial. Eu acho que assim, toda vez que você precisa envelhecer, e a Globo já fez coisas boas, né? A série Fim, por exemplo, o elenco envelhece, né? Muito. Sim, claro, né? Claro. Muito. Eu tenho até uma amiga que falou assim, é tão bom envelhecer na dramaturgia, né, numa novela, numa série, porque você nunca engorda, né? E na vida real, quando a gente envelhece, a gente vai engordando, né? Assim, você vai guardando gordura, né? Você só envelhece nas rugas. Mas eu acho que podiam ter disfarçado um pouco, né? Porque toda a caracterização por perfeito... E eu conheço o nível do profissionalismo da Globo para caracterização. Os caras estudaram lá fora, aprimoraram técnicas lá fora. Só que, óbvio, né? Você como público, você tem a imagem dela muito real ali. Sim, né? sim, claro. Você conhece ela. Então, para envelhecer realmente, e foi quase que de um capítulo para o outro, né? Então, essa virada, sim, cria uma estranheza. Se ela entra já mais velha, talvez a gente não percebesse tanto a maquiagem como a gente percebeu na virada. Você trocaria ela por uma outra atriz, assim? Será que alguma outra atriz poderia ser a Jacutinga mais velha? Você tem um nome, assim, você fala, uma atriz poderia fazer? Você sabe, eu já fiquei pensando muito nisso, né? Assim, quem que você poderia trazer ali? Quem você poderia pegar a Dira Paz, por exemplo, para fazer essa passagem, porque as duas são muito parecidas. Mas a Dira não é tão muito mais velha do que a Juliana. Precisaria também passar por um processo de envelhecimento. Eu olho muito a Jacutinga, eu vejo muito a Ângela Vieira. Acho que a Ângela Vieira... A Ângela Vieira daria também, né? Para fazer. Né? Você tem ali, mexer na... Então, a Ângela Vieira talvez seja até mais indicada porque ela é muito mais velha, né? Então, ela pegaria aquela fase, seria mais fácil, né? Mas de qualquer forma também precisaria envelhecer, porque a Jacutinga já era mais velha. Não, e Juliana Paz dando um show absurdo. Que atriz, não é mesmo? A gente hoje tem grandes atores, né? Tem se falado muito na televisão desse negócio, agora tudo é influencer, é gente jovem, estão trocando atores consagrados por atores jovens, mas sempre teve essa renovação, e sempre teve aposta em pessoas que não eram necessariamente ali do meio, né? E que se transformaram em grandes atores, né? E se transformaram em grandes apresentadores. A Xuxa era uma modelo e virou a rainha dos baixinhos, só. Sim. Né? Então, se a gente tivesse todo o preconceito mesmo e ela tivesse parado, não tinha uma história longa aí. Mas você pega a Juliana Paz, a belíssima atriz que ela virou lá no começo, falava, é mais uma bonita, gostosona, tal, que vai ficar nada, né? Ela mergulhou em personagens fantásticos, né? Você pega a Grazi Massafera, o quanto que ela melhorou, Sharon Menezes, o quanto que ela amadureceu como atriz, né? Assim, então, você começa a olhar e é isso, você tem que dar oportunidade. E a Juliana, na hora que você dá a oportunidade de ela fazer a mesma personagem com idades diferentes,
você fala, caramba, meu, ela foi buscar, porque aí não é só decorar texto, não, é buscar a forma de como envelhecer na postura, se curvar porque muda, né? Você mais velho, você tem a mesma postura de uma mulher de 30, 40 anos. Agora, Vanucci, cenas dos próximos capítulos. Então, como você disse que vai manter quem morreu, morreu, quem casou, casou, vai acontecer tudo isso em Renascer? Vai seguir aí a mesma história igualzinha? Então eu devo continuar aí vendo no Globoplay as cenas dos próximos capítulos, já que eu sou uma pessoa ansiosa e quero saber tudo aí? Ou vai ter, será que mais alguma mudancinha que a gente não vai que aconteça? Jorge, a mudancinha vai ter. Então tá bom. Então, não vai mudar o andamento da história não vai mudar. Mas tem ajuste, você precisa adaptar a linguagem, você precisa adaptar o ritmo, né? A primeira fase da novela, ela teve um ritmo fantástico. Tudo isso você precisa adaptar. Eu acho que você pode continuar assistindo no Globoplay Renascer de 93 e assistir a história agora, porque você vai ver duas interpretações diferentes, você vai ver dois estilos diferentes, e você vai ver a mesma história em dois tempos diferentes. A minha sensação é de saber o que vai acontecer realmente, porque enfim, mas tá vendo uma nova história, assim. A única coisa que eu acho que, assim, corre o risco de você virar e falar assim, putz, mas o Fagundes era melhor que o Palmeira. Ou fulano era melhor, corre um pouquinho disso, você pegar bode. Porque você tem que também entender, por exemplo, a Mariana, lá ela foi perdendo o brilho, né? Porque a Adriana não conseguia já entregar. Né? A Teresa a Fonseca já tá com um brilho a mais ali. Né? E é muito disso mesmo, Vanucci, porque assim, o olhar do Marcos Palmeira, por exemplo, em relação ao Segredo da Buba, quando ela falou com o Venâncio, ela falou assim, eu vou contar. Ele falou, não, eu acho melhor não, vamos levar assim, gente, obviamente que não é um segredo, mas assim, é uma questão, é a vida da menina, óbvio que ela precisa falar pro Zé Inocêncio, mas aí eu lembro do olhar do Fagundão, que era aquele olhar mais bravo assim, obviamente que eu iria contar com um pouco mais de medo do Fagundes. Agora, do Marcos Palmeira, ele faz um olhar tão doce como o Zé Inocêncio, que do Fagundes eu via tudo que ele passou com a Maria Santa e tal, mas com uma coisa muito que endureceu muito ele. E do Marcos Palmeira, eu vejo que isso teve essa coisa do amadurecimento dele, mas que deixou ele uma coisa mais doce, mais compreensível. Só que você não acha isso, assim? E é muito interessante isso. Eu acho que mas isso eu acho que é um reflexo dessas 3 décadas que separam esses dois homens. O mesmo homem, há 30 anos, era diferente de hoje. As pessoas eram mais fechadas há 30 anos. Sim, muito. Né? Um coronel há 30 anos tinha que ser durão, não ia aceitar, não ia... Né? E hoje... O homem, ele tem mais sentimento, né? O homem expõe mais o seu sentimento que há 30 anos não... Então, eu acho que tem muito disso também, vem um pouco do novo olhar. Por isso que é interessante você assistir as duas versões. Por isso que é interessante você comparar. Porque é uma mudança não só... É o mesmo texto, é a mesma história, mas o momento é outro, né? Por isso que o remake é bom. Porque você traz por um outro olhar, né? Hoje a gente fala mais dos nossos sentimentos. Há 30 anos, eram poucos os homens que abraçavam seus filhos, sim. Beijavam os seus filhos, que era algo que não podia. Hoje não, tem disso, né? Assim, mudou o comportamento, né? Há 30 anos, o homem participava menos da criação dos filhos, porque ele tinha que estar na rua, né? Hoje, o homem faz questão de estar presente, desde trocar fralda, participar, estar na reunião de escola. Esse homem mudou, né, nesses 30 anos. Nos 30 anos muda muita coisa, realmente. Mudou também muita coisa na novela, mas o que não muda, Vanucci, aqui nesse humilde canal, é esse quadro que você vai participar agora, que é o Chamada a Cobrar. Muito bem, mestre Vanucci, você já é aqui um sócio desse canal, você já sabe como funciona o Chamada a Cobrar, mas eu vou explicar para você que é a primeira vez que tem vindo aqui no canal. Você tem aqui 3 telefonemas, 3 pessoas vão te ligar e eu quero saber se você atende ou não e falar o porquê. Vamos lá? Vamos lá. Primeira ligação é... Chamada a Cobrar. Jacutinga. Atende ou não, Jacutinga? Atendo. Essa mulher tem mais do que os segredos de uma cidade, ela tem os conhecimentos de uma cidade.
né? Porque Exatamente. a Jacutinga é aquela mulher que observa, que sabe. Imagina você sentar e conversar com a Jacutinga, poder trocar. E não quero nem saber dos nomes, não, mas saber dessa história de toda uma região ali. Vamos então agora para a segunda ligação. Será que a gente vai atender aqui no Jacutinga? A próxima ligação é... Chamada a cobrar. Olha aí, Zé Inocêncio vai atender o rei do cacau. Notei uma pausa dramática. Eu acho que eu atendo para falar algumas coisas para ele. Falava, cara, acorda com essa Mariana, cara. Acorda. É a grande tocaia de sua vida, José Inocêncio. Muito bem, mestre Vanucci atendeu Jacutinga, atendeu o Zé Inocêncio. Ô bonzinho, tô pagando ligação a cobrar aqui, hein, ó. Não, o Zé Inocêncio ligar a cobrar, por favor, Zé Inocêncio, escovei do cacau, por favor, já tem um crédito aí nesse celular, não é mesmo? Muito bem, mestre Vanucci atendeu Jacutinga, atendeu o Zé Inocêncio, agora a gente vai para a última ligação. Será que mestre Vanucci vai atender? A terceira ligação é... Chamada a cobrar. Meu Deus, caramulhãozinho, vai atender esse ser ou não? Não, tenho medo. Apesar que ele ajuda muito o Zé Inocêncio, né? Mas não, melhor a gente deixa ele lá no cantinho, na garrafinha dele. Deixa no garrafinha, porque isso também foi uma mudança que a gente não viu, né? A gente tem a garrafa, a gente sabe que é algo muito emblemático da novela também, mexe aí com esse nosso imaginário, então, mas ela não apareceu na imagem como na primeira versão. Por enquanto não, né? Agora, o que eu achei bem interessante nessa, que todo mundo falava assim, nossa, a televisão mudou muito, tem agora um povo mais conservador, a Globo não quer mexer com os evangélicos, então vai tirar o diabinho, vai não sei o que lá. Continuam todas as histórias lá. Se acrescentou o pastor, o que eu acho muito legal, porque você representa uma parte da população, mas você tem lá o pessoal da Umbanda, você tem do catolicismo, você tem os protestantes ali, os evangélicos, você tem o diabinho, você tem todas as fés. E o Brasil é isso, né? O Brasil é essa mistura. Só que eu não quero fazer pacto com ele, não. Então deixa a garrafinha dele lá, não vou atender essa ligação. Mestre Vanucci não atendeu, não precisa nem tirar a tampa aí da garrafa, vai ficar aí. Mestre Vanucci não atendeu. Uma salva de palmas para Mestre Vanucci, que veio aqui abrilhantar ainda mais esse canal. Vanucci, muito obrigado por mais uma vez topar essa conversa aqui comigo, da gente falar dessa novela maravilhosa, que é uma das minhas queridinhas, e eu tô muito feliz com esse remake, acompanhando aí Renascer. E, obviamente, muito obrigado pela aula que você deu aqui pra gente, né? Eu que agradeço. Você sabe que você ligou, eu atendo, cara. Você é assim, na hora que toca aqui, ó, já vem assim, VIP. A sua ligação é obrigatória, de atendimento obrigatório, de resposta obrigatória. Sabe o quanto que eu admiro você. E falar de Renascer é sensacional. Falar de boas novelas é sensacional. Depois eu vou dar outras dicas. Vou contar um negócio para você que assiste a gente. Às vezes eu viro para ele e falo assim, olha, assiste Elas por Elas, lá aquela versão vai ser uma boa novela, assiste tal novela que vai ser boa, né? Porque era uma criança quando tudo isso passou. Aí tá descobrindo coisas boas da televisão. Vanucci, muito obrigado mesmo. E agora, para fechar, deixe um recado na nossa caixa postal após o sinal. Jorge, me atende. Vai lá, entra no meu canal com a sua turma toda para assistir. Lá tem a super live que você participa, que é bacana. Tem o Vanucci Responde, tem a coluna do Vanucci todo dia. É esse o meu recado para você e para toda a sua turma. Beijos. E para você, beijo meu.